Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando a Economia 4.0 deste sábado, 28 de março. Então, estamos aqui direto do South Summit Brasil, gravando esse programa de hoje. Na Central Técnica Externa, Leandro Teles e Ricardo Pazini, aqui direto do South Summit Brasil. Na mesa de áudio, Luciano Pepão Vargas. Na Central Técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum. Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. E direção-geral de Claudinei Girotti. E lembrando que o nosso programa é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema Solado, e Banrisul, crédito rápido para sua empresa com Banrisul Giro Digital. A ESG Now será responsável pelo 4º ano seguido pelo apoio na elaboração do inventário de emissões de gases do efeito estufa do South Summit Brasil, um dos principais encontros de inovação e tecnologia na América Latina, que terminou ontem aqui em Porto Alegre, no Cais do Mauá. Para a edição desse ano, uma das mudanças mais significativas está na matriz energética utilizada no evento, historicamente uma das principais fontes de emissões devido ao uso de combustíveis fósseis em geradores. Nessa edição do South Summit Brasil, a operação vai ser com biocombustíveis, e foi com biocombustíveis, principalmente nos geradores instalados para a geração de energia para o evento, medida que deve resultar em uma redução de 99% das emissões associadas a essa categoria. Com a gente hoje aqui no Economia 4.0, Elias Neto, CEO da ESG Now. Elias, bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia, ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade de falar desse assunto tão importante que é a sustentabilidade. Vamos começar a tentar explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é ESG. Perfeito. É uma sigla que reúne 3 temas. Reúne a questão ambiental, a questão social e a questão de governança, né? Então, são as siglas para as palavras em inglês de Environmental, Social and Governance. Mas, na prática, nada mais do que a forma como as organizações, seja empresas ou governos, trabalham esses 3 temas, né? Como eles conseguem reduzir o impacto negativo ao meio ambiente, às questões sociais e fazer um bom trabalho de governança também das empresas, né? Isso é só uma moda? As pessoas perguntam muito, é só uma moda ou é algo que a gente tem que efetivamente cobrar das empresas? Eu entendo que não é uma moda. Na verdade, a sigla muda, o nome muda, mas as empresas e as organizações, de uma maneira geral, elas sempre vão seguir causando influência, impacto sobre o meio ambiente, né, sobre as comunidades, sobre as pessoas com as quais elas se relacionam. Elas vão ter questões de governança, né, relacionadas, por exemplo, a questões éticas, questões relacionadas a risco de corrupção. Então, por mais que se chame de ESG, que se chame de sustentabilidade, ou qualquer outro nome que se queira dar, a gente sempre vai enfrentar, né, questões ambientais, sociais e de governança, que são os 3 temas abarcados pela questão do ESG, né? E essa questão do ESG a gente consegue ver ela de 2 perspectivas, né? Pegando, por exemplo, as empresas, uma empresa, a gente tem uma perspectiva da empresa para o mundo, no sentido, as atividades de uma indústria, por exemplo, do impacto que essas atividades causam no meio ambiente, né, no ar, no solo, na água, os impactos nos trabalhadores, nas comunidades do entorno. Então a gente tem essa perspectiva de dentro para fora, de impacto, mas também tem cada vez mais uma perspectiva de fora para dentro, que é uma perspectiva financeira, né? A gente pode pegar, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, né? O quanto que os eventos extremos que nós tivemos aí nos últimos tempos acabaram também causando prejuízos financeiros para as empresas em função desses riscos. Então, as empresas têm que olhar para essas 2 perspectivas, né? E quem é, Elias, quem é que está mais preparado para isso? É o poder público ou o poder privado? Quem é que está mais? Porque a gente vê iniciativas das mais diferentes áreas, né? Quem é que está mais preparado para isso? O empresário, porque tem uma necessidade de estar socialmente responsável,
ou o governo, ou os governos, né, que precisam comprovar também a sua eficiência? Eu entendo que o segmento mais maduro hoje, de fato, é o segmento empresarial, né, e, em especial as empresas de maior porte, né, as corporações. Mas o que a gente tem percebido também é que essas grandes empresas, elas estão influenciando a sua cadeia de valor, né? Elas estão influenciando os seus fornecedores a adotar práticas de sustentabilidade corporativa, de ESG. Então a gente vê cada vez mais pequenas e médias empresas buscando trabalhar a questão do seu impacto ambiental, do impacto social, para conseguir fornecer para grandes corporações, né, grandes empresas. Você fez uma referência aos pequenos, médios, né, empresas, né, empresários do setor. A ESG é uma coisa só para as grandes organizações? Por onde se começa isso? Perfeito. Eu gostaria de desmistificar também, né, de tirar um pouco, parece uma coisa um pouco pomposa, distante, essa questão do ESG, né? Mas, na verdade, o ESG ele é uma questão inevitável para empresa de qualquer porte, né? A gente está falando, numa primeira camada da questão do ESG e da sustentabilidade, a gente está falando, inclusive, em questão de cumprimento de legislação, né? Que hoje nós temos no Brasil uma legislação ambiental muito sólida, muito rígida, e temos também uma legislação social, né? Dentro desse S do ESG, cabe toda a questão, por exemplo, da legislação trabalhista, da legislação de saúde e segurança do trabalho. Então, questões, por exemplo, como ergonomia, utilização de equipamentos de proteção individual, tudo isso faz parte do ESG, né? Então, na verdade, toda empresa, toda organização, ela precisa trabalhar o ESG pelo menos numa camada básica, sob pena de estar incorrendo em ilegalidades, né? Você fez uma referência agora há pouco também em relação a normas trabalhistas, normas operacionais. Vamos tentar desmistificar um pouquinho como é que um local um local pode se adaptar a uma empresa de cabeleireiros, por exemplo. Como é que ela pode fazer parte de um mundo responsável com ESG? Por onde é que ela começa? Eu acho que é importante, as pessoas têm sempre essa dúvida. Por onde é que eu começo? Procuro alguém para consultoria, tudo bem, mas o que eu tenho que fazer eu internamente? Perfeito. Hoje, pegando essa visão de duas camadas, né, acho que com certeza a primeira camada é garantir o cumprimento da legislação, né, de uma maneira geral, legislação ambiental, social, de governança. E numa segunda camada, de fato, buscar. Hoje a gente tem vários protocolos de certificação que funcionam como guias de melhores práticas, né? Então nós temos hoje, por exemplo, selos como o Sistema B e outras certificações que elas dão diretrizes de como ser uma empresa sustentável. Então, uma das sugestões seria buscar entender quais desses selos, esses protocolos melhor se aplica para o seu negócio, né? Acho muito interessante também que o Sebrae ele tem um programa de apoio muito sólido para micro e pequenas empresas, então praticamente custeando mais de 50% de atividades de consultores, etc. Então o governo ele tem oferecido para micro e pequenos empresários bastante apoio para avançar nessa pauta, né? Até trazendo um exemplo, tentando tangibilizar, Almir, a gente tem, pegando um caso, né? A gente tem um cliente do setor de logística, uma empresa gaúcha aqui do setor de logística, que apostou alto na questão do transporte verde. Então eles começaram a substituir, colocar alguns caminhões onde eles começaram a colocar biocombustível, colocar veículo elétrico na última milha. E o que eles fizeram? Eles começaram a mirar grandes empresas que têm metas de descarbonização. Normalmente empresas multinacionais, né, empresas maiores, que elas têm metas de descarbonização e aí precisam achar meios de reduzir essas emissões de gases de efeito estufa. E a logística é justamente um dos principais causadores, né? Então ela começou a buscar clientes, né, esse perfil de cliente, e oferecendo para eles um produto. Olha, eu não estou te entregando só o serviço de logística, eu estou te entregando também um serviço de logística que vai te ajudar a cumprir
a sua meta, né, de descarbonização. Então eu estou resolvendo 2 problemas seus. E com isso ela conseguiu crescer absurdamente, né, se diferenciar no mercado em relação aos seus concorrentes, né, e vem crescendo aí exponencialmente a partir dessa estratégia de sustentabilidade. Nesta sua fala, em função dessa sua fala, me ocorreu o seguinte: alguém pode estar nos ouvindo agora e lembrar, o que eu ganho com isso? Que eu acho que a grande questão, tudo bem, eu ganho uma representatividade social, eu tenho avanços no que diz respeito com o meu cliente, mas o que efetivamente uma organização independente de porte dela, as grandes a gente até imagina, mas as médias e as pequenas, o que elas ganham com isso? Perfeito. Trabalhar a sustentabilidade e o ESG é muito sobre trabalhar riscos e oportunidades. Então, numa primeira visão, é trazer à tona todos os riscos ambientais, sociais e de governança que a empresa está exposta, e que se ela não olhasse para esses riscos, ela poderia ali na frente sofrer algum tipo de prejuízo financeiro ou até mesmo reputacional. Pegando outro exemplo bem vivo na nossa memória ainda, nós tivemos ali há cerca de 2 anos a questão da colheita da uva na Serra Gaúcha, que as vinícolas terceirizaram, né, a contratação de alguns... Da colheita, né? Exatamente. Isso. E aí ali, né, contrataram os terceirizados e acabaram não olhando tanto, digamos assim, para a regularidade trabalhista daqueles fornecedores, né? E isso acabou trazendo um prejuízo não só financeiro, né, multas milionárias eles acabaram pagando, como também reputacional, né? A marca deles foi exposta ali a uma situação de suposto trabalho análogo a escravo. E o interessante que você traz esse exemplo é que a empresa ou a cooperativa pagou pelos erros de terceirizados que ela contratou, ou seja, não foi diretamente ela, foi por terceiros. Exatamente. Hoje a maioria dos riscos de sustentabilidade, eles estão na cadeia de valor, nem estão, né, digamos assim, dentro dos muros da empresa. Então por isso que cada vez mais as corporações elas têm olhado para fazer a gestão dos fornecedores, da cadeia de valor, porque elas sabem que é ali que pode acontecer esse tipo de risco, né? Mas eu também gosto de falar que não é só sobre riscos, né? É sobre oportunidades também. Então, como esse exemplo que eu falei dessa empresa de logística, a gente tem outros N cases que estão trabalhando essa questão de encontrar diferencial competitivo, né, na hora de concorrer com... Ele tem na sustentabilidade um diferencial, né, que faz o comprador escolher aquele produto em detrimento de outro. Tem só uma questão, Almir, que é a diferença para quem vende para o consumidor final, né, que o mercado chama de B2C, né, Exato. E tem os negócios B2B. A consciência da sustentabilidade nas empresas, ela está mais forte no que a gente chama de B2B, que é a empresa vendendo para a empresa. Infelizmente, o consumidor final, o nível de consciência dele ainda é baixo. Então, para aquela empresa que vende para o consumidor final, ainda a gente tem uma estrada aí para... Ainda se joga toco de cigarro no chão, ainda se joga papel no chão na estrada. Muitas vezes a gente vê o papel jogado no chão pela janela, né? Pô, aquele é o consumidor, né? Sem dúvida. E aquela opção de compra, né? Acho que a gente sabe, o consumidor acaba sempre olhando mais para o preço do que para atributos, né? Não vai daqui a pouco deixar, infelizmente, né, de entender qual o impacto do produto X e do Y e daqui a pouco pagar um pouquinho mais caro por aquele produto que tem um impacto reduzido, né? Então, vamos trazer um pouquinho para o campo do negócio, fazer uma referência a um B2B, né? A gente tem agora o início, né, ainda que lento, do acordo Mercosul-União Europeia, né? Aí chega lá o francês e diz, pô, eu quero comprar do Rio Grande do Sul. A questão do ESG está na pauta do comprador para dizer, bom, esse eu vou, esse eu não vou, esse talvez, vamos enxergar um pouco? Importantíssimo, Almir. A gente, de fato, a legislação europeia sobre sustentabilidade e ESG é a mais completa, né, do mundo.
Na verdade, tudo que a gente faz aqui, né, na América Latina e no Brasil é inspirado no que já foi feito europeus, lá. O que eles aprenderam. Isso, então de fato, a gente tem várias regulamentações que as empresas que querem aproveitar as oportunidades de venda, né, de exportação, vão ter que olhar. Citando duas rápidas, assim, a gente tem a questão da taxação do carbono, né, que se chama CBAM, que é uma taxa que eles cobram em função das emissões de gás de efeito estufa que aquele seu produto está gerando, né? E tem também uma legislação que eles chamam de due diligence, que é uma legislação que obriga o vendedor, né, o brasileiro, digamos assim, o exportador, a fazer uma análise da sua cadeia de valor. Então, justamente o que a gente está falando, para eles lá é norma. Fundamental, é norma, é requisito para contratar. Isso aí. Então, com certeza a gente tem uma jornada grande aqui de amadurecimento, de aprendizado. Vamos entrar numa seara que talvez para muitos dos nossos ouvintes seja difícil, e até para mim é difícil, tentar aprender um pouco mais sobre isso. A gente está falando de captura de carbono. Como é que eu capturo o carbono que está no ar? Como é que Bom, é mais fácil a energia que está sendo usada, por exemplo, aqui no Salt Summit, ou que foi usada no Salt Summit, já que a gente já terminou a edição ontem. Quer dizer, o que é, para a gente tentar explicar, o que é a captura de carbono? Perfeito. Tentando simplificar e tangibilizar isso para os ouvintes, hoje nós temos a questão do aquecimento global, né? Então, o aquecimento global, cientificamente comprovado que ele é causado por 6 principais gases, né, que são chamados de gases de efeito estufa, que justamente a estufa, né, para dar esse processo de aquecimento. O aquecimento. E esse aquecimento global, ele é o principal fator das mudanças climáticas, né? Então a gente tem, com o aquecimento global, o aquecimento dos oceanos, né, e outros fatores que acabam desequilibrando o ecossistema e trazendo cada vez mais eventos climáticos extremos com mais intensidade e mais frequência. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre emissão de gases que causam esses efeitos em cadeia, né? Esses gases, são 6 gases, eles são gerados pelas mais comuns atividades nossas, né? Então, por exemplo, quando a gente queima óleo diesel num gerador de energia, ele está gerando uma fumaça, que é o gás carbônico, que é justamente um desses 6 gases. Os extintores de incêndio que nós temos, né, em vários lugares... Espalhado pelas paredes das organizações, dos prédios, inclusive, né? Isso, eles têm um gás, que é um dos gases de efeito estufa, e ali ocorrem emissões que a gente chama de fugitivas. Ele fica perdendo um pouquinho de gás, né? Ar-condicionado. Então, todos esses são os gases de efeito estufa, né? Então, o que hoje é feito, né, já há bastante tempo? A gente busca medir as emissões de gases. Isso não significa, normalmente as pessoas pensam que é colocar um sensor numa chaminé, que é colocar, né, fazer uma sucção, né, de algum gás. Pois é, vou capturar. Isso. Na verdade, existe uma metodologia internacional. Um cálculo, né? Que é estipulado, né? Isso, se chama GH Protocol. É um protocolo usado no mundo inteiro por governos e empresas, que ele define vários que a gente chama de fatores de emissão. Por exemplo, a cada quilômetro percorrido por um carro, né, a gasolina, um carro do ano X mais ou menos, a gasolina gera X toneladas de carbono. Então qual que é o processo, na verdade? É de coleta de dados, a gente coleta muitos dados, né? Nós fizemos agora no Salt Summit, pelo 4º ano consecutivo, a Yestinal fez o inventário de emissões de gases do evento. Então é um processo de coleta de dados. A gente coleta quanto de óleo diesel foi usado ao longo do evento, quantos extintores foram utilizados, deslocamento de participantes para cá. A gente, né, busca medir a partir de ou de estimativas ou de controles que foram feitos de acesso, deslocamento aéreo de palestrantes e visitantes que vieram, né, de São Paulo ou de outros locais do país e até do mundo. Então é uma quantidade imensa de dados que são coletadas e avaliadas. Né?
A gente tem uma ideia já do que foi aqui o Salt Summit em termos não sei se, como é que eu especifico, danos ao meio ambiente ou não? O impacto no meio ambiente. Impacto. Impacto, porque se fores pensar toda atividade humana... Toda ela, sim. Isso. E sim, a gente, ao longo desses 4 anos, tem feito essas medições. O principal fonte de emissão do evento são a categoria que a gente chama de viagens a negócios, que é justamente por causa do deslocamento aéreo, né? Muito deslocamento aéreo. Mas esse ano a gente teve uma questão muito interessante, que é justamente a questão... O evento ele ocorre numa região antiga da cidade, uma região que acaba tendo uma rede de energia elétrica muito sensível. Então o evento ele não consegue parar em pé só com a energia que vem da rede pública, né, da concessionária. Ele precisa de geradores. Então o evento, há 4 anos já, né, ele é movido a geradores de óleo diesel. Né? Então você pensa aí, são cerca de 40 geradores tocando óleo diesel durante 3 dias. Né? Isso que esse ano está mais, como é que a gente chama? Está mais sustentável esse consumo, né? Exatamente, essa é a grande mudança, né? A gente, desde a primeira, qual que é o processo? A gente mede, e uma vez que a gente mede as emissões de gases, a gente olha para aquelas emissões e busca entender como reduzir, né, essas emissões na próxima edição. Então já há bastante tempo a gente já tinha mapeado, né, que uma das oportunidades era substituir o óleo diesel por biocombustíveis. Né? Porque, por exemplo, se você usa um biocombustível, ele tem uma redução de emissões de gases de 99% do óleo diesel em relação ao biocombustível. Isso por causa da fonte, o biocombustível ele vem de fontes renováveis, enquanto o diesel vem de combustível fóssil. Então esse ano a gente conseguiu, já há bastante tempo a gente vinha estudando isso, só que até então não tinha tecnologia, por exemplo... capaz de absorver isso. Isso, até pouco tempo atrás não era qualquer gerador que podia receber uma carga de biodiesel, tinha que ser um gerador específico. Só que, né, graças à tecnologia, né, o avanço tecnológico, o biocombustível chegou num ponto que ele já consegue ser aplicado nos geradores comuns, né? Então, esse ano é a primeira vez que o evento está sendo movido a biocombustível, né? Inclusive uma empresa gaúcha que fornece, a B8 de Passo Fundo. A B8 de Passo Fundo. Isso. Então, super bacana, e isso está representando uma redução, olhando para todas as categorias de emissão de gases do evento, e de 30%. Então, é bom, né? Isso. Muito bom, muito bom. 2025 comparado a 2024, como é que foi? Houve uma pequena redução, olhando questões de resíduos. A gente melhorou, porque hoje quando você destina resíduos, né, lixo para aterro, como ele vai decompondo lá no aterro, ele gera, né, emissões de gás. E o que ocorreu de 24 para 25 foi uma redução da quantidade de resíduos que foram para aterro. A gente conseguiu ter índices de reciclabilidade melhores, o que resultou numa redução de emissões, né? Então, basicamente foi esse o principal ganho. Mas é um número expressivo, 30%. Um número muito expressivo, muito expressivo. E o bacana é que, por exemplo, a gente já tem várias oportunidades de redução que já estão mapeadas, mas que a gente está esperando o momento momento certo para implantar ela. Isso. Por exemplo, a gente tem hoje, está evoluindo muito o combustível de aviação sustentável, né, que eles chamam de SAF. Então, né, quem sabe na próxima edição ou na outra a gente já tem alguns voos fretados aí vindo de São Paulo, do Rio, né, 100% com combustível sustentável, né, com biocombustível de aviação. Então são essas iniciativas que a gente fica buscando entender para poder reduzir de alguma forma o impacto negativo, né, no meio ambiente. Perfeito. Guaibeiros, estamos chegando ao final do Economia 4.0 deste sábado, 28 de março. Lembrando que aqui a gente teve a ajuda da equipe externa do Leandro Teles e do Ricardo Pazini, e lá na mesa de áudio do Luciano Pepão Vargas e na central técnica do Cleiton Lopes e Jorge Brum.
Eu queria desde já agradecer muito ao Elias Neto, da ESGenal, que esteve aqui com a gente. Elias, muito obrigado, hein? Obrigado, Almir, obrigado por tudo, valeu. Guaibeiros, queria desejar a todos um final de semana em família, cheio de inovação e tecnologia, mesmo que tenha acabado o Salt Summit Brasil, e que a gente tenha uma semana também aí com muita prosperidade. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.